Fala galera, tudo beleza? Olha de volta mais uma aulinha, mais um exercício na verdade, né? Vamos dar continuidade, esse vai ser o terceiro exercício da segunda aula, que é a aula, essa que foi a primeira aula, né? A aula de cubo com um ponto de fuga, e tivemos uns exercícios, a aula com 2 pontos de fuga, estamos no terceiro exercício, né? Fizemos esse primeiro, segundo, vamos para o terceiro exercício agora. Há um detalhe, ó. Eu esqueci de falar isso para vocês, mas eu falo agora, não tem problema não. Existe um nome para essas perspectivas, né? Eu esqueci de falar. Perspectiva com um ponto de fuga é chamada perspectiva, essa é a paralela. Paralela. Certo? Por quê? Porque sempre terão duas faces em paralelo à nossa visão. Essa é a perspectiva chamada de paralela, que trabalha com ponto de fuga. Perspectiva com 2 pontos de fuga é chamada de perspectiva oblíqua, certo? Que é a perspectiva onde todas as faces estão oblíquas à nossa visão. Perspectiva de 2 pontos de fuga. E logo a gente vai entrar na perspectiva com 3 pontos de fuga, né? Vamos lá. Exercício da aula de hoje. Eu pensei em fazer alguma coisa acima do nível do olhar, né? O primeiro desenho eu fiz abaixo do nível do olhar, que foi um cais. No segundo exercício eu fiz uma imagem de uma janela entre o nível do olhar e vou tentar trabalhar agora alguma coisa acima do nível do olhar, né? Então, não sei, acho. Eu pensei em fazer uma guarita, você sabe aquelas guaritas de madeira ou de ferro, até tanto faz, fica suspensa. Algumas ficam em cima de árvores, pode ser feita em cima de árvores ou pode ser feita em cima de uma estrutura de ferro mesmo, não sei. Mas eu vou focar na guarita, né? Não vou tentar fazer estrutura não, senão ela vai ficar pequenininha. Eu vou tentar imaginar a guarita aqui e vou trabalhar ela, né? Seria o terceiro exercício da aula com 2 pontos de fuga. Então vamos lá. Linha do nível do olhar. Nível do olhar. E vou determinar como eu vou construir a guarita toda aqui em cima. Vou começar com o lastro dela. Aquele lastro dela aqui eu preciso representar um quadrado aqui, ó. Um quadrado em perspectiva. Então como é que eu faço? Vou determinar um ponto qualquer. Aqui tá bom, ponto. A partir desse ponto, nível do olhar, ponto de fuga, vou botar uma setinha assim, ó, ponto de fuga da esquerda, lá longe, e aqui o ponto de fuga da direita, lá longe também, não está dentro do papel, está fora. O que eu vou fazer? Imaginar essa linha, não vou usar material técnico, mais uma vez, vou trabalhar direto aqui. Eu vou imaginar uma linha, aqui, pronto aí. Uma linha indo em direção a esse ponto de fuga, uma outra indo em direção ao outro ponto de fuga lá embaixo. Pronto. Essas duas linhas. Aí eu vou determinar, ó, que minha guarita ela tem mais ou menos essa distância aqui de largura do lastro. Estou construindo o lastro. Pego esse ponto aqui que eu achei nessa linha auxiliar do lado esquerdo, ligo para o ponto de fuga da direita. Ponto de fuga da direita. Aqui é o ponto de fuga da esquerda. Ligo para lá, ponto de fuga também. E vou determinar também uma distância aqui do que seria o outro lado do lastro para o lado direito. Eu acredito que, sei lá, um espaço como esse aqui já está bom. Então, a partir desse ponto aqui, eu ligo o ponto de fuga da esquerda. E com isso, eu vou ter aqui representado um quadrado. Veja que o ponto está mais ou menos coincidindo com isso aqui. Deixa eu melhorar esse desenho. Acho que seria isso aí. Esse é o lastro, a parte de baixo. Aí eu vou fazer o quê? Uma espessura para esse. Pode ser de ferro, pode ser de madeira. Eu vou imaginar, não sei, ferro e madeira ao mesmo tempo. Estrutura de ferro, estrutura de madeira. Vou imaginar aqui um lastro de ferro. Sei lá, seria legal. Então, vou determinar aqui a altura desse lastro. Quer dizer, essa não. Determina a primeira. E a partir dessa primeira, que é a mais próxima de mim, eu vou ligar ao ponto de fuga tanto da esquerda quanto da direita. E com isso eu determino essa distância aqui em perspectiva.
que não é essa aqui que eu coloquei, né? No olhômetro eu errei. Mas é normal. Vamos errar, que errando a gente aprende. E aqui, não é, meus queridos? E atrás, como ver a parte de trás, que eu sei que não existe, quer dizer, existe, mas eu não posso visualizar. Eu vou ligar este ponto ao ponto de fuga do lado esquerdo, ó, e esse aqui ao lado direito. Quando os dois se encontrarem, eles vão marcar um ponto aqui, e esse ponto vai ser justamente a altura que eu não posso ver. E aí eu tenho um lastro. Pronto, é o lastro. Aí eu quero trabalhar aqui dentro a casinha. Trabalhar aqui dentro. Ah, sim, tem uma mureta. Uma mureta aqui. Determinar aqui uma distância. Vou começar pela frente aqui. Mais próximo de mim seria essa quina aqui, essa aresta. Vou determinar uma altura aqui. Eu acho que essa altura é o suficiente. Eu imaginar que sejam os pedaços de ferro. Imaginar que seja de ferro, eu não sei. Isso aí depois a gente decide. Mas eu acho que ferro tá mais. Isso tá mais com cara de ferro do que madeira, né? Vamos lá. Determinei um ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou ligar ao ponto de fuga da esquerda. E o outro lado ao ponto de fuga da direita. Pronto, e aí tentar imaginar essa distância aqui embaixo. Isso é importante também, ó. Imaginar aonde esse pedaço de ferro toca aqui no chão. Toca aqui na base, né? Tá apoiado aqui no chão. Aí, angulação, quer dizer, deveria, né, ligar o ponto de fuga do lado de lá. E aí eu acharia, ligaria para outro ponto, determinaria a distância. Vai ser um trabalho, mas não preciso chegar tanto. Eu vou só tentar imaginar uma distância aqui, ó. E a partir desse ponto eu vou subir uma linha paralela à linha vertical. E com isso eu já tenho o outro lado do final. O final, né? O final desse espaço de ferro. Então vou determinar a espessura do ferro. Eu quero aqui dessa barra de ferro. Essa é a espessura. Tá beleza. E do outro lado, seguindo a linha do nível do olhar, essa espessura. Pra mim tá bom. Não precisa, né? Mas vamos lá. Se eu quisesse representar a face escondida, né? As duas faces escondidas aqui, a aresta escondida, liga para o ponto de fuga da esquerda, esse ponto aqui de cima, esse outro ponto para o ponto de fuga da direita. Vou achar um ponto aqui atrás e fazendo uma paralela à linha vertical, eu vou encontrar, porque eu vou conseguir representar aqui embaixo o espelho do que seria a face superior aqui em perspectiva aqui embaixo, né? A face inferior. Mas enfim, determinei isso aqui. Vou dar uma distância aqui qualquer para o próximo pedaço de ferro. Tentar determinar essa distância aqui em perspectiva, ela vai ficar um pouco menor. Eu teria que trabalhar a angulação, mas eu iria encher de linhas aqui. Eu vou trabalhar o menos possível aqui, só para representar e exercitar. Eu sei que essa linha vai descendo até aqui embaixo, nessa barra de ferro. Aqui eu ligo esse ponto ao ponto de fuga, né, do lado direito. Com isso, ele me dá uma espessura aqui. Essa espessura aqui. A tendência é que esse lado vai ficando mais largo do que esse vindo para cá, ó, e esse ficando mais estreito. Está correto se você sentir que esse pedaço ficou um pouco mais largo do que esse. Mesmo assim, é o que tem que acontecer. Porque vai abrindo mais. Apesar de ficando distante, estão numa aproximação e a visão dele vai ser mais aberta do que desse daqui. Essa face está se tornando mais fechada, por estar mais alinhada ao centro do meu nível que é um nível vertical que eu tenho aqui. Né? Então, a tendência é ele fechando e o lado de cá, esse lado todo, ele vai abrindo. Bom, quero achar essas medidas aqui em perspectiva. O que eu faço? Vou imaginar o centro aqui, ó, ponto centro desse ferro da minha face que está do lado esquerdo. Né? Imaginar o centro aqui dessa face aqui inteira. Aqui em cima, aqui embaixo no chão, aqui embaixo no chão também. O que eu faço? Ligo esses vértices, esses dois pontos, acho o centro entre eles, aqui o centro entre eles, está posicionado do lado esquerdo, vou ligar esse ponto ao ponto de fuga, prolongo. Pronto, a partir daí agora o que eu faço? E achei esse ponto aqui, achei ele aqui. Vou ligar ele ao ponto de fuga da direita também, que vai me ajudar depois.
Mas agora eu vou me concentrar no lado de cá. Isso é uma regra, viu, gente? Técnica. Vou pegar esse ponto superior, ligar ao ponto médio, aqui a metade aqui, ó, do segundo, e vou encontrar o início do terceiro. Olha lá. Já em perspectiva. Aqui. Então aqui seria o centro da próxima, o centro da próxima barra de ferro. Eu tenho uma face. Mesma coisa. Centro ou ponto inicial dessa segunda superior ao meio da terceira, e com isso a representação aqui da quarta barra, do meio da quarta barra de ferro. Mesma coisa. Ponto inicial superior da terceira barra de ferro ao centro da segunda e encontro o início da quinta barra de ferro. O início dessa quarta barra de ferro aqui superior ao centro da quinta barra de ferro e vou encontrar o início da sexta barra de ferro. Como aqui é um exercício, eu quero que esse ponto já coincida nesse último. Ah, coincidiu. Ah, beleza, coincidiu. Mas não tem que necessariamente coincidir, não. Só coincidiu. Que bom. Pronto, fiz isso aqui. Já tenho todas as faces que estão voltadas para o lado esquerdo do desenho aqui. Vou ligar todos esses pontos aqui, ó, essas espessuras das barras, para o ponto de fuga da direita. E com isso eu consigo representar a espessura do que seria essa barra. Onde ela toca nessa linha auxiliar aqui, esse seria o final dela. Sem régua fica meio coisado, né? Mas... Pronto. Tem uma sequência aqui. Vou trabalhar uma barra aqui em cima. Eu quero, o que eu vou fazer? Vou dar uma distância aqui, ó. Um pouquinho. Ligo o ponto de fuga. Prolongo. Eu determinei um ponto aqui na frente também. Faço a altura. Ponto de fuga. Determino a distância aqui. Fechou. Aqui eu já tenho um lastro dessa parte superior aqui, ó. Quero fechar ela do outro lado. Ligo o ponto de fuga. Prolongo. Ponto de fuga. Ponto de fuga. Ela deve fechar, tentando imaginar essa distância aqui em perspectiva, né? Tá. Indo também em direção ao ponto de fuga. Com isso eu fechei essa lateral. Do outro lado a mesma coisa. Então, vou determinar a primeira distância. Determina a primeira distância. Tá? E aí vou, ó, o centro dessa daqui para o meio dessa segunda, eu vou encontrar o início da terceira. O centro dessa segunda que eu não fiz ainda, para o meio da terceira, eu vou encontrar o início da quarta base da proteção aqui em cima. O início dessa terceira ao centro dessa quarta, eu vou encontrar, tá, a quinta aqui, a quinta barra, e assim vai. Essa aqui que é a quarta, ao meio da quinta, e vou encontrar a sexta. Coincidiu aqui, viu, gente? Foi só coincidência mesmo. Acredite, porque se eu colocasse esse espaço um pouco maior, poderia não coincidir nesse final aqui. Mas coincidiu, beleza. Aqui eu vou dar uma distância aqui. Ó, imaginando o ponto de fuga. Né? Na verdade, a linha é essa daqui. Estou subindo a linha. Dar uma espessura em todas essas linhas que são as centrais. Pronto, já tenho essa largura. Ligo todos esses pontos ao ponto de fuga de lá, do lado esquerdo.
E com isso eu vou ter todas essas laterais distorcidas, né, em perspectiva. Pronto. Então, onde ela fecha aqui no final. Ó, lembra dessa linha daqui? A linha que representa a largura máxima dessa primeira barra de ferro, que foi para o ponto de fuga da direita, onde todos esses pontos tocam aqui. Eu já tenho o final da barra. Pronto, fechou aqui. E com isso, o lastro e a proteção, né, a mureta de proteção da guarita já estão no lugar. Aqui também determinar essa distância aqui em profundidade, um pouco mais baixo do que a espessura da barra de ferro. Então, aqui em cima também ele vai descer. Essa aí um pouquinho aqui eu vou fechar aqui no ponto de fuga. Aqui em cima também já fiz. Pronto. Aqui embaixo, ó, você imaginar o centro aqui. Se eu imaginar o centro aqui. A partir desse centro aqui eu vou imaginar mais um quadrado aqui. Vou dar uma distância aqui, sei lá. E assim tá beleza. Na verdade nem precisava fazer o centro, mas precisava. Vou encontrar esse ponto aqui. Encontrei um ponto de fuga, vou projetar ele aqui embaixo, achei ele aqui. Ponto de fuga do outro lado, e eu vou encontrar ele aqui. Ponto de fuga também do outro lado, eu vou encontrar ele em algum lugar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o lastro, quer dizer, agora a sombra do que seria uma estrutura para suportar essa casa, né? Então eu vou descer aqui uma estrutura desse ponto, desse daqui. Tipo uma coluna, né? Onde vai ter a escada. Onde eu prendo a escada aqui do lado de cá. Quer dizer, e tudo que eu fizer aqui agora, para baixo, se eu fizer, vamos supor, se eu fizer aqui mesmo a escadaria, ela presa aí, se bem que ela tá no centro do lastro, né? Uma escada aqui, seria legal se eu fizesse ela, tipo uma escada de ferro com as barras aqui para fora. Imaginar o centro dessa face aqui de ferro, né? Vou imaginar o centro dela aqui, se eu ligar lá para baixo o ponto de fuga. Provavelmente esse pedaço é um pouco maior do que esse. O centro seria isso aqui. Desse centro aqui, o que eu vou fazer? Determinar alguns pontos onde eu irei colocar as barras de ferro para servirem como degrau para a gente subir. E todos esses pontos, ó, como está abaixo da linha do nível do olhar, aqui tá a linha do nível do olhar. Não, a linha do nível do olhar está aqui. Pronto, beleza. Esses pontos aqui vão ter uma inclinação e esse aqui outro, ó, esse primeiro ponto aqui. Cadê? O primeiro seria esse aqui. Ponto de fuga e prolonga, pronto, a barra de ferro, essa barra de ferro que eu fizer aqui, ela vai estar presa lá na parede. Vamos ver se vai estar presa aqui em cima no lastro. Tudo é perspectiva, ó. Subiu aqui, tocou aqui, aqui é o lastro da parte inferior, da parte de baixo do lastro da guarita, tocou aqui. Ponto de fuga, prolonga, aqui onde ele toca aqui, pronto, é a projeção do que seria isso aqui na frente. Não vai passar disso aqui. Aí eu vou. Aí aqui já tem esse primeiro, né? Cadê o primeiro? Aqui? Aqui. Esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Esse aqui já está abaixo do nível do olhar, ele já começa a ter uma inclinação diferente. Terceiro. Esse aqui é um quarto. Quinto. Sexto. Assim vai. Se for uma... Eu posso botar aqui, ó, uma outra barra de ferro. Duas linhas auxiliares. Desço aqui a barra de ferro, faço a espessura dela, ao lado que eu estou vendo. Mais uma barra de ferro. E aqui eu vou engrossar essas linhas e imaginar como cilindros, ó, estão chumbados aqui nessa outra estrutura de ferro aqui, ó. Todos com distorção, indo em direção ao ponto de fuga. Talvez a sombra deixe o desenho mais interessante, né? No futuro. Agora, mais a ideia da construção. Vamos aprender, entender para representar. Então vamos lá, tem aí, ó, isso aqui eu vejo, isso aqui eu vejo. Às vezes o desenho fica assim meio embolado e eu acabo até deixando. Eu quero que vocês tenham uma noção da estrutura.
mas aqui tudo aqui iria pro ponto de fuga também, né, gente? E tem uma tendência a abrir aqui, ó, vindo para frente ficar maior. Esse ponto mais distante e aqui para frente maior. Então sempre aqui maior do que aqui, né? Vai acontecer essa distorção sempre. Se estiver usando régua, vai perceber perfeitamente. Aqui mesmo, tem muita coisa aqui que eu não vejo. Essa linha aqui passando por dentro eu não vejo, por dentro das barras. Às vezes acaba impedindo a pessoa de entender o desenho, né? Mas eu vou tentar dar uma... Pronto, então eu fiz uma sombra aqui, essa parte aqui toda de cima não vai estar recebendo luz, dependendo do ângulo de visão que está o sol, e só a partir de um determinado momento aí eu começo a perceber, vai ficando mais claro, né? Para aqui em cima tudo. E é isso aí. Aí a estrutura de apoio já está pronta, o lastro aqui também já está beleza. A proteção também, só falta fazer a guarita aqui. Vou terminar a guarita aqui, ó. Como aqui é o lastro, eu tenho que sempre pensar nisso aqui. Ó. A dimensão de tudo que eu fizer aqui em cima tem que estar dentro desse espaço aqui, ó. Esse aqui, com esse aqui, esse aqui. Dentro desse espaço aqui. Então eu quero uma guaritinha do meio para trás, né? Eu vou imaginar aqui na ponta aqui, que seria o meio, mais ou menos desse ponto aqui mesmo, onde está essa base aqui. Ó. Eu prolongo ele, como se estivesse indo para o ponto de fuga, e vou determinar que a casinha começa aqui nesse ponto. Ligo para o outro ponto de fuga, né, o ponto da direita, e determino o ponto dela lá no fundo. Ligo para os dois pontos esses dois pontos para o ponto de fuga do lado esquerdo. Provavelmente eu vou achar algum ponto aqui atrás e outro também. Então eu vou subir essas paredes. Eu poderia fazer agora uma casinha de madeira, não sei agora. Mas tanto faz. Aqui é um outro ponto. Aqui é um outro ponto. E vocês vão me perguntar por que eu só fiz a mureta desse lado e desse? Porque enquanto a casa não estiver pronta, não é interessante apresentar porque eu não vou nem ver. Mas se vocês quiserem fazer como exercício, é bom. Mas entendo que aqui no meu desenho aqui não tinha necessidade. Ah, faltou até um pedacinho aqui. Uma barrinha de ferro. Uma última. Aí ele vai subir aqui. Aqui já foi. O outro aqui. Ele sobe aqui por dentro dessa barra de ferro. Quer dizer, atrás. Tá passando aqui por trás, eu não vejo. É como se estivesse por dentro. E continua. Isso quer dizer que quando eu sombrear, tudo que tiver aqui dentro tem que ter a referência de textura que vai ter aqui em cima, que vai ter aqui na frente. Aqui fora, se eu fizer um arbusto, ele vai estar passando por aqui também. Então isso vai diferenciar e separar o que é pedaço da guarita com o que não é. Vou fazer um telhadinho só nessa guarita, só uma aba de telhado, caindo para onde? Aqui para frente ou para fora? Botar para fora, caindo para o lado. Pronto. Uma aba de telhado caindo para o lado. Não, aqui eu estou fazendo a parede normal, porque é como se eu estivesse ligando para o ponto de fuga. Aqui a parede sem a aba telhada, aqui também ligando para o ponto de fuga do lado de cá. Não, eu tenho que imaginar um telhadinho aqui. O telhadinho fazer o quê? Corre caindo para trás. Vamos botar o telhado caindo para trás. Então, para esse telhado cair para trás aí, ó, eu vou determinar uma pequena altura aqui na frente para ficar diferente. Liga ponto de fuga, ponto de fuga. Então determinar uma altura. Então essa alvenaria daqui, esse lado é maior do que esse. Então o ângulo não pode ser esse, tem que ser esse aqui. Pronto, agora sim. Eu subi um pouco mais essa parede para trabalhar o telhado aqui atrás. O telhado vai estar passando aqui assim. Pode ser telha de Eternit mesmo. Determinar uma distância aqui para essa telha. Ponto de fuga aqui. Aqui desceu. Aqui onde ela termina aqui, ponto de fuga do outro lado. E com isso aí, ó, eu vou fazer o desenho da telha de Eternit. Vou imaginar que seja isso aqui. Gente, isso aqui também. Sempre ligando para o ponto de fuga. Que coisa linda esse aqui que eu fiz, ó. Na verdade não existe isso aqui. O ponto de fuga tá lá embaixo. Essa Eternit
ela segue o mesmo padrão que o quadrado daqui, só que o ponto de fuga ele desce, né? Ele fica, porque eu levantei, ele não pode ser no mesmo ponto. Realmente não pode ser no mesmo ponto, porque ela desceu por causa do ângulo. Por causa desse ângulo daqui, eu já tenho que achar ele na linha do nível do olhar, e a partir dele eu vou trabalhar todas essas linhas, é isso mesmo. Foi um erro, quase que não foi um erro, né? Foi um erro. E aí, ó, todas essas linhas vão estar seguindo em direção a esse ponto novo que eu encontrei, que é o ponto para representar o telhado. E aí eu vou colocar o quê? Uma portinha aqui na frente. Aqui tem a minha. Aqui atrás eu consigo ver o restante da mureta. Aqui atrás eu não consigo, porque já vem os pedaços de barrote aqui também. E a casa está passando por aqui. Então eu quero colocar uma portinha e uma janela só. Uma portinha e uma janela, né? Ou sei lá, é tudo de vidro para poder a gente olhar. Não pode ser só uma porta. É uma casa, não é uma casa, é uma guarita. A guarita tem que ter janela e tudo quanto é lado. Então eu vou fazer uma portinha aqui, determinar uma distância aqui da parede. Faço uma linha paralela, linha vertical. Ela vai descer aqui, eu não vejo, mas ela está descendo aqui. Vou determinar a altura aqui tá bom. Ligo esse ponto ao ponto de fuga do lado esquerdo. E vou determinar que essa porta tem essa medida daqui. Pronto. Paralela, linha vertical mais uma vez. Pronto, aqui tem uma porta. Agora sim. Vou manter a porta fechada. Faço a maçaneta aqui. Tá lá escondida a maçaneta. Ali atrás a gente não vê, mas a porta tá aí fechada. E um aviso aqui. Não sei qual é o aviso, mas vai ter um aviso. Desenhem todos os dias. Só assim vocês vão melhorar. É o aviso tá aqui. Eu consegui ler. Talvez vocês não, mas tem que entrar na mente. Uma janela aqui. Seguir essa mesma altura da porta. Ou elevo mais, não sei. Vou botar na mesma altura. Na mesma altura da porta. Ó. Indo ao ponto de fuga. Desce aqui. Uma paralela linha vertical. Paralela linha vertical. Determinei uma altura. Essa altura pra mim já tá bom aqui. Pronto. Poderia ser do lado de cá, mas eu achei aqui. Liga o ponto de fuga. Prolonga. Vou encontrar ela aqui do lado de cá. Olha lá. Olha a minha janelinha ficando pronta. Janela de 2 abas, igual aquela da aula passada. Assim, olha lá. Acho o centro. Paralela linha vertical. Determino a distância para fazer uma peça de vidro aqui, outra aqui. E essa aqui é toda de vidro até embaixo. Não tem escotilha. Pronto. A janelinha tá aí. Janela do outro lado. Era uma janela do outro lado. Aqui. O que eu faço? Imagino essa porta. Já que é na mesma altura, imagina essa linha tocando nesse vértice. A partir do momento que chegou aqui, ligo ao ponto de fuga do lado direito. Tá lá longe, aquele ponto lá embaixo. Pronto, e com isso agora aqui eu dou uma distância aqui. Outra distância aqui. Linhas verticais. Pego essa altura da janela nesse ponto aqui. Ponto de fuga prolongo. Achei ele aqui dentro. Ligo pro ponto de fuga. Ele vai coincidir com essa mureta aqui, só que tá lá dentro. Então eu não vejo. A janela vai até. Eu não consigo ver totalmente. Não tem problema nenhum. Acho o centro aqui, mas eu sei que é aqui o ponto. Eu sei que é aqui. Sabendo que é aqui, ligo esses vértices. Achei o centro. Faço uma linha aqui vertical. Pronto, não tem passagem para ventilação, né? Nessa janela é só vidro. Porque quando o cara tá aqui em cima na vigia, é só abrir as janelas. Se não estiver chovendo, claro. Abre a janela ou a porta e vai ter ventilação à vontade. Vai ter mais janela do outro lado, mas eu não vejo. Posso fazer aqui, ó, a parte de cima da alvenaria aqui dessa casa aqui, ó. Antes de subir aqui, eu não determinei que essa era a altura da casa. Se eu ligar o ponto de fuga aqui, ó, ponto de fuga do lado direito, tá bem distante, quer dizer, tá mais para lá. E esse aqui é ao lado de cá, eu consigo encontrar aqui dentro, ó. Só que eu não vejo isso aqui, mas quase que eu viria. A parede está escondida, mas eu consigo ver essa lateral. Aqui eu consigo, passando pela janela, porque aqui é vidro.
Então eu sei que eu consigo ver esse pedaço lá de dentro, que é da parede aqui, ó. Só que essa parede aqui eu subi ela um pouco. Subi e eu tenho que ligar ela. Lembra disso aqui? Eu subi e liguei até a aresta de trás. Mesma coisa aqui, ó. Imagina ela aqui em cima. É que ela tem que ter esse declínio aí para apoiar a telha. Então a parede na verdade é isso aqui. Não essa daqui, tá vendo aí? Eu errei para ver se vocês estavam prestando atenção, viu, gente? Ficar errando assim não. E com certeza aqui foi só... Pronto. E o que tá faltando? Tá faltando o resto da moeta do lado de cá. Do lado de cá eu não vejo, mas do lado daqui eu vejo. A porta desceu aqui. A porta desceu. Pronto, aqui é a porta. E aí aqui eu teria, vamos supor, se eu fosse pintar só a guarita aqui em cima de um tom, tudo isso aqui estaria neste tom. Porque faz parte dessa alvenaria aqui da guarita. Claro que eu não sombreei, não fiz nada aí, nada de volume aí, viu, gente? Só construção. Entender as formas básicas para associar. Estou associando o que eu posso. Né? Pensando em formas planas, até agora formas que tenha representação em paralelo com quadrados e retângulos, né? Que é a forma que a gente desenhou até agora, só foi a forma cúbica. Então estou tentando não fugir disso aqui, não fazer nada que pareça ter curva. Se prestarem atenção, tudo que eu estou fazendo tem arestas, vértices e faces planas, né? Faces planas e exatas. Nada de curva, nada de arredondamento. Aí, não, falta aqui a parte de trás. Então, imagina aqui, ó, essa muretinha aqui em ponto de fuga. E dentro dela tem que fazer os pedacinhos de ferro aqui, né? Então uma barrinha, dar uma distância, fazer uma outra barrinha. Aqui eu estou usando o olhômetro, né? Aqui eu já não estou mais fazendo a marcação. Já está sendo mais, pode fazer marcação, não tem problema nenhum. Se quiser acertar, pega esse primeiro, faz o segundo, a partir do segundo acha o centro, entre a distância dos dois, ligando os vértices. Achou o centro, liga o ponto de fuga, lado direito, achou a linha média cortando tudo e aí vai. Ponto primeiro superior da primeira haste para metade da segunda e acharia o início da terceira. E assim vai, até que ele vai fechando lá e você consegue construir todos. Não fiz aqui agora não para não perder mais tempo. Perder não, né? Para não utilizarmos mais o tempo, já que já fizemos isso no início 2 vezes. Bom, galera, é isso aí, ó. Eu nunca peço, toda vez eu esqueço. Se inscreve no canal aí, quem curte, quem gosta de desenhar, quem sabe alguém que gosta de desenhar, que quer melhorar o desenho, quer entender melhor, quer conseguir construir melhor, entender para manipular. Falo muito, se você conhece algum tatuador, pô, o cara desenha, mas ele quer pegar um pouco mais de noção, indica o cara. Conhece o cara que gosta de fazer desenho de roupa, de cosplay, manda pro cara, o cara vai gostar. O cara gosta de fazer pintura em camisa, manda pro cara. O cara é designer, manda pro amigo, manda para todo mundo que vocês souberem aí, beleza? É um pedido de urgência. Vamos fazer o máximo de pessoas treinarem o desenho, né? E essa é a ideia. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Terminamos a aula, exercício 3 da aula de perspectiva com 2 pontos de fuga. Valeu. Até a próxima.